Projota foi eliminado na noite de ontem, deixando o restante da casa de queixo caído e movimentando a madrugada com muitas especulações sobre o jogo. Teve inclusive brother matando a charada, fazendo as contas e caindo na real de que será o próximo eliminado. Quer saber tudo sobre o assunto? Fica aqui que eu te conto. Mas antes, me ajude avaliando o vídeo com o seu joinha. E se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Agora sim, bora pro vídeo. E a nossa enquete acertou na lata o resultado dessa eliminação. Com 91% dos votos, o rapper saiu da casa e se assustou bastante. Logo na primeira conversa com o Thiago, o Projota perguntou qual tinha sido o seu percentual de votos e ficou assustado quando ficou sabendo da rejeição. Thiago explicou que todos do grupão saíram com grande rejeição do público por conta do que aconteceu no início do jogo com o Lucas Penteado e também outros assuntos. Com a eliminação do Projota, a casa entrou em desespero total. Afinal, pelas conversas que rolavam, todos estavam esperando que a Thaís fosse eliminada e não foi bem assim que rolou. Sara simplesmente se desestabilizou e, sem nem suspeitar que o Caio, um de seus grandes aliados, começou a detonar ela pelas costas. Poca, Thaís, ViTube e companhia ficaram bem felizes com o resultado, mas o que nos interessa são as polêmicas que rolaram na noite após o paredão. O surto da Sara começou na varanda, quando ela começou a chorar desabafando. Eu tô cansada de ficar nessa casa real, eu queria ir embora. E o Gilberto disse, você não vai antes de mim não, amiga, fica firme, se for para sair, é para sair com dignidade. Sara continuou, eu não tô preocupada com o que o povo tá pensando lá fora, eu tô preocupada com a minha saúde mental. Tem gente que a gente é amigo, que a gente é próximo, mas que não é nosso amigo, que se aproxima e desaproxima, e isso é muito desgastante. O Fiuk, que estava perto, tentou acalmar, dizendo que o Big Brother é assim mesmo. E o Gilberto disse que eles não devem mudar de opinião e de postura, que ele vai continuar falando e o que os falsos gostarem ou não, eles que lutem. E aconselhou a Sara dizendo, não fique presa, qualquer coisa dá uma cachorrada e pronto. A Sara disse que já tem mais de uma semana que está cansada de tudo isso. Mas afinal, o que foi que aconteceu para ela ficar desse jeito? Tudo começou quando a ViTube falou uma belas verdades na cara dela e do Gilberto, dizendo o seguinte: eu caguei pro que vocês acham do fundo do meu coração. Não tô nem aí pro que o Gil achou de mim, e sim pelo que a Carla achou. Ela acreditou em mim, viu verdade em mim e sabe o que eu senti. E em relação a isso, eu preciso do perdão dela e não do de vocês. Isso tudo, gente, rolou quando a Sara foi conversar com a Vi para falar sobre o jogo e o porquê ela estava achando que a Vi estava agindo por conveniência. E foi aí que a ViTube deu essa resposta atravessada na Sara. Só que a Sara ficou muito chateada e decepcionada com tudo que ouviu. Mas acontece, galera, que Sara e Gilberto estão ficando cada dia mais encurralados. Outro atrito grande que rolou foi com os Bastião, que eram os maiores aliados dos dois depois que eles se afastaram da Juliette. Só que essa treta com o Caio e o Rodolfo começou nos últimos dias com uma fofoca de uma história antiga envolvendo a Lumena, inclusive. Resumindo, a história foi aquela treta do vestido branco, que a Juliette queria usar, que a Lumena disse que não, e a Lumena veio apontando o dedo na cara da Juliette e na hora a Juliette sentou para ouvir o que a Lumena tinha para falar. O Gil disse para todo mundo que a Juliette fez isso de caso pensado para sair como a coitada da história. Pois bem, voltando no assunto. Ontem a Juliette foi falar com o Caio sobre isso que aconteceu no passado. E depois que eles conversaram, o Caio foi falar com a Carla sobre essa mesma situação, então ele detonou o Gil e a Sara. Ele se voltou contra eles, ele e o Rodolfo. Para Carla, o Caio disse que tinha ficado sabendo que Juliette tinha criado uma situação para comprometer a Lumena e que uma coisa é contar algo e que outra coisa é criar algo. A Carla disse que estava naquele momento e que não tinha sido bem assim. Foi aí que o Caio contou para Carla sobre a conversa que ele teve com a Juliette mais cedo. A Ju conversou comigo e com o Rodolfo hoje, e foi tudo mentira. Eu estou comentando porque eu vi eles falando de duas pessoas e vimos que foi mentira. Eu não vejo falsidade nessa menina. E a Carla disse que também não vê e aproveitou para perguntar se ele acha que a Sara faria isso com ele e com o Rodolfo. Caio concluiu, se ela fez isso com a Juliette, que era mais próxima, Carla então disse o seguinte:
O Gilberto foi uma pessoa que eu defendi quando vieram me propor voto nele. Eu elogiei ele, eu disse para não combinarem voto nele porque ele estava forte, e aí, resumindo, ninguém foi nele. E o que aconteceu? Estavam reunidos hoje o Gil, a Sara, o Projota e o Arthur, e eles fizeram um acordo de não se votarem. Caio então confessou: quando você voltou do paredão falso, eles se borraram de medo de você contar pra Ju que eles tinham falado mal dela. Morreram de medo. Por isso que eles foram atrás da Juliette, para tentar cercar ela, e não contaram tudo o que aconteceu. A Juliette não ia vir do nada e contar para mim e para o Rodolfo que tinha sido de outro jeito aquela situação antiga. Então, a conversa entre os dois, entre o Caio e a Carla, rendeu muito mais um pouco, e é lógico que depois disso tudo o Caio foi conversar com o Rodolfo. E, pelo jeito, a aliança deles com a Sara e com o Gilberto já está se desfazendo realmente. E depois, mais tarde, o Gilberto, no quarto cordel, contou para Sara que ficou muito triste com os Bastião. Ele disse o seguinte: você tá lá, claramente triste, ele vai, pega a poltrona e vira de costas pra gente? Então concluiu que não vai ter mais nenhuma obrigação no jogo com mais ninguém além da Sara, que agora eles devem voltar ao que eram no início do programa, apenas os dois. E aí, o que vocês acharam disso, hein? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigada por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.